Bom dia, igreja! Bom dia para você. Feliz segunda-feira, feliz começo de semana aí para você. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Estamos começando mais uma semana, começando mais um devocional diário. É bom demais ter você aqui junto comigo. Nessa segunda-feira, seja muito bem-vindo. Já vai entrando aí no chat, vai dando um alô, vai dando um bom dia, vai cumprimentando aí as outras pessoas que estão entrando junto contigo nesse chat hoje. Uma alegria poder começar o dia contigo, compartilhando contigo um pouquinho da palavra de Deus também, crescendo no nosso aprendizado, no nosso ensinamento, crescendo no nosso relacionamento com Deus e com a palavra dele nessa manhã. Então seja muito bem-vindo aí. Hoje segunda-feira, é minha folga, então essa live ela foi previamente gravada, então eu não estou ao vivo, mas por isso não posso, cumprimentar você que está entrando aí no chat, mas por favor, não deixe de dar um bom dia, não deixe de interagir. Tem vários outros irmãos e irmãs aí que estão contigo e a interação de vocês é super importante. Então desde já deixo aí o meu bom dia para todo mundo, de uma vez só. E o meu abraço para vocês, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Espero que ontem à noite, o fim de semana todo de Páscoa tenha sido bênção, tenha te motivado, tenha te incentivado, tenha falado contigo, que você esteja pronto para viver hoje o fato de que Jesus ressuscitou dos mortos e que isso se aplique na minha vida e na sua vida de forma prática e verdadeira nesse dia de hoje. Nós estamos hoje na nossa devocional no livro de 1 Reis, no capítulo 10. Capítulo 10 de 1 Reis, ainda estamos na história de Salomão, esse filho de Davi, que agora é rei de Israel. Nós vamos olhar o 10 hoje, amanhã olhamos o 11, depois de amanhã o 12. Então a gente vai pegar uma sequenciazinha aqui, onde nós estamos já nos aproximando do fim do reinado de Salomão, tá? Nós vamos pegar hoje a partir do versículo 10. Eu quero olhar contigo alguns versículos que me chamam a atenção e que vão ajudar a construir o contexto daquilo que eu quero conversar com vocês hoje a partir do capítulo 10 de 1 Reis. Se você tem uma Bíblia, abre lá comigo. Se você não tem uma Bíblia, abre aí no aplicativo, abre uma outra aba aí no seu navegador e leia junto comigo para você poder acompanhar aquilo que nós vamos ler. O capítulo de hoje ele vai nos falar a respeito e vai descrever a respeito das riquezas de Salomão. Salomão foi então filho de Davi. Davi já tinha tido um reinado de grande sucesso, muito abençoado por Deus. Salomão então assumiu um reinado já próspero e com sua sabedoria e tudo aquilo que Deus o tinha dado, prosperou ainda mais, se tornou o homem, sem dúvida nenhuma, mais rico da terra, um homem extremamente próspero, extremamente rico. Nós vamos ver um pouco daquilo que o capítulo diz a respeito dele aqui. Mas nós vamos ver também algumas coisas que são preocupantes. Mas eu quero ler contigo um pouquinho da história. O capítulo começa falando da visita de uma rainha. Era muito comum naquela época, reis e rainhas se encontrarem, reis, enfim, se encontrarem para fecharem negócios, para troca de bens, para poder fazer alianças e assim por diante. E versículo 1 diz que a rainha de Sabá soube da fama de Salomão, a fama que ele tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Parece estranho a gente ler isso, Vamos entender um pouquinho do contexto. A rainha de Sabá, Sabá era uma região que hoje, alguns dizem que era meio Etiópia, outros dizem que era mais próximo de Iêmen, do país do Iêmen hoje, mas enfim, é naquela região ali, perto da Arábia Saudita, talvez no continente africano, talvez já na Península Saudita, mas enfim, naquela região. E muito provavelmente Salomão, por causa da sua riqueza e até mesmo por causa dos navios dele, que nós vamos ler já, navegavam e traziam coisas de longe, com certeza ao longo do caminho, esses navios mercantes pararam nesse reino de Sabá
e então a rainha ficou sabendo da grandeza de Salomão, da riqueza de Salomão, e ela veio então até Jerusalém para conhecê-lo. Com certeza tinha uma conversa sobre aliança, tinha uma conversa sobre troca de bens, tinha toda uma aliança acontecendo entre eles, e também para fazer perguntas difíceis. Na cultura da época era muito comum, né, charadas, era muito comum esse tipo de fazer perguntas, de testar um ao outro, de demonstrar a sabedoria. Então ela vem para fazer isso. E ela faz uma visita então ao rei, faz algumas perguntas, tudo que ela perguntou o rei respondeu com facilidade, diz o versículo 3, e vendo essa sabedoria toda, vendo a riqueza toda de Salomão, ela ficou impressionada. Olha comigo o versículo 6 e versículo 7, ela diz o seguinte: então ela disse ao rei: tudo que ouvi no meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria é verdade. Versículo 7, eu não acreditava no que diziam, até ver com meus próprios olhos, e na realidade não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi, tanto em sabedoria quanto em riqueza. Cara, olha que incrível. Aí vem uma rainha bem-sucedida, nós vamos ver que ela traz muito ouro e outros presentes para Salomão, então ela era em si muito bem sucedida. Diz que quando ela chegou, no versículo 2, veio com uma caravana carregada de ouro e mostrando aquilo que ela tinha, né, o sucesso que ela tinha acumulado, e ela fica impressionada com Salomão e o sucesso que ele tinha e a riqueza que ele tinha. E o capítulo ele cita muitas das riquezas de Salomão. Fala do número de cavalos que ele tinha, do número de carruagens que ele tinha, dos navios mercantes que saíam, dos quilos de ouro que ele acumulava a cada ano. E chega a dizer que na época de Salomão, prata não tinha muito valor, tinha tanto ouro que prata era mais ou menos tão valioso quanto um metro cúbico de pedra hoje, né? Hoje você compra um metro cúbico de pedra brita aí por uns 70, 80 reais. E naquela época, prata era mais ou menos assim. Tão abundante era o ouro daquela época. Inclusive no versículo 16, olha que interessante. Versículo 16 diz que o rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Só aí tem 600 e poucas, né? Mais de 600 quilos de ouro. Também fez 200 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro cada um. O rei colocou no palácio da floresta no Líbano. Versículo 21, pula comigo lá. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor na época de Salomão. Olha a riqueza desse cara. Olha a riqueza desse cara, né, usando o ouro para fazer escudos. Já já nós vamos falar sobre esses escudos, né? E tudo que ele tinha de utensílios, até para beber água, era algo de ouro. Versículo 22, o rei tinha no mar uma frota de navios mercantes, junto com os navios de Irão. Cada 3 anos a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Olha que interessante. Então, esses navios estavam indo longe para buscar marfim, macacos e pavões. Ele trazia animais exóticos, trazia materiais exóticos, trazia pedras preciosas ou metais preciosos de longe para o seu palácio e para o seu reinado. Tal era a riqueza que Deus deu a esse homem. Versículo 28, pula comigo para lá para você ver mais uma pequena descrição. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito. Guarde isso que nós vamos voltar aqui. Eram importados do Egito e da Sicília, onde os fornecedores do rei o compravam.
importavam do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg. E olha só, então ele importava os cavalos do Egito e, último versículo do capítulo 10, e exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Cara, ele tinha tanto recurso que ele buscava de longe cavalos e carruagens, né, e carros. E ele importava esses cavalos exóticos do Egito e exportava para os reis ali da região. Cara, ele era o centro de negócio daquela região, ganhava muito dinheiro com toda essa importação e exportação, um homem extremamente próspero, um homem extremamente sábio e um homem que acumulou uma riqueza hoje difícil de a gente compreender. Difícil de a gente compreender a quantia de dinheiro e a quantia de metais preciosos. Tem algumas descrições aqui que eu não li, do trono dele que era todo de marfim, coberto de ouro, e as toneladas, não era quilos, era toneladas de ouro que ele recebia por ano para fazer as coisas que ele queria fazer. Um homem extremamente bem sucedido. Mas no meio dessa história, a gente pode ler esse capítulo e falar, uau, o cara tinha tudo, o cara era muito bem sucedido. Mas nós vamos ver ainda hoje nesse capítulo que tinha alguns problemas. São problemas que não nos saltam aos olhos numa leitura rápida do capítulo. Mas quando a gente começa a olhar o que acontece no capítulo 10, comparado com algumas coisas que Deus disse lá atrás em Deuteronômio, quando ele deu a lei para o povo, nós vemos que tem um problema começando a se instalar. No meio de tanta riqueza, no meio de tanta prosperidade, no meio de tanta coisa boa, tinha coisas profundamente ruins começando a ser semeadas, começando a germinar, começando a se instalar na vida e no reinado de Salomão. E nós vamos ver um pouquinho disso. Eu quero dar um bom dia aí para você que está entrando agora. Nós estamos no livro de primeiro livro de Reis, capítulo 10. Estamos estudando a respeito da vida de Salomão, 1 Reis, capítulo 10. Olhe lá comigo. E eu quero que você veja agora o problema. E o problema é muito interessante, porque lá em Deuteronômio, nós vamos ler no versículo 17, quero convidar você a abrir comigo lá para Deuteronômio, capítulo 17. Nós vamos ver que existia um problema muito sério, um problema descrito em detalhes em Deuteronômio. Detalhes proibindo algumas coisas que Salomão, de fato, estava fazendo nesse período da sua vida. Deuteronômio, capítulo 17, eu quero ler contigo o capítulo 16, o versículo 16, perdão. E o versículo 17. Olha comigo, Deuteronômio 17, versículo 16 e 17. Vamos ler, diz assim: Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar para o Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor disse, jamais voltem por esse caminho. Que interessante. Exatamente o que Salomão está fazendo. Salomão está voltando para o Egito para importar mais cavalos. Algo que Deus havia proibido, porque Deus tirou o povo do Egito. Ele falou, cara, nunca mais volta para lá, isso faz parte do teu passado. Nunca mais volte para o Egito. Versículo 17. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, ele desviará o seu coração e também não deverá acumular muita prata e muito ouro. No capítulo 11 de amanhã, nós vamos ver as muitas mulheres que Salomão teve. Nessas alianças que ele fazia como rei, nas conquistas que ele tinha como rei de outros reinados, ele acumulou para si, não é dezenas, é centenas de mulheres. Centenas de mulheres.
E nós vemos nesse texto que ele acumulou para si muito ouro, muita prata, muitos cavalos, indo ao Egito. Teve muitas mulheres e no capítulo 11, o problema que a gente está começando a ver no capítulo 10 se aflora e se transforma num problema sistêmico. Nós vamos ver amanhã que através dessas muitas esposas que Salomão tem, ele acaba tendo dificuldades e problemas e começa um pouco mais da sua ruína através da influência dessas mulheres sobre o seu coração que se desviou para deuses pagãos. Parecia estar tudo bem. A riqueza parecia ser bênção somente de Deus na vida de Salomão, mas na verdade o problema estava começando a se instalar. O problema estava começando, talvez ainda debaixo da superfície, mas só criando algumas raízes, começando a espalhar as raízes e logo brotaria e se tornaria óbvio para todo mundo um grande problema na vida de Salomão. Tem alguns detalhes do texto que já nos mostram o começo de uma queda, de uma decadência, da atitude de Salomão, da dependência de Salomão em Deus. Lembra daqueles escudos que ele fez? Dos grandes e dos pequenos escudos de ouro batido? Tem uma coisa muito interessante sobre escudos. Escudos de ouro, eles são inúteis em guerra. Porque o ouro como metal, ele é um metal considerado macio, maleável, não é um metal duro. Não é um metal muito resistente a pancadas de espada e de lanças e de guerra. Ele seria um escudo extremamente ineficaz. Não é um bom material para se fazer um escudo para a guerra. Sabe por que Salomão fez esses escudos? Não foi para a guerra. Foi para bonito. Não foi para ser usado para uma conquista. Esses escudos é porque estava sobrando tanto ouro que ele achava que ficaria bonito. Quem sabe, numa bela tarde de sábado ou de domingo, ele pediria para os seus soldados marcharem pela avenida principal da cidade com os seus escudos de ouro batindo, reluzindo no sol e impressionando as pessoas com a beleza, o esplendor e a riqueza do seu reino. Muito provavelmente foi para isso que Salomão mandou fazer esses escudos, para bonito. A abundância dos recursos o fez achar e fez o povo que vivia debaixo de Salomão achar que não precisavam mais de Deus, estavam tão abastados, tão bem supridos, tão impressionados, sobrava tanto recurso que, cara, nós estamos muito bem, muito bem. E nos próximos 2 capítulos, amanhã e na quarta-feira, nós vamos ver a queda de Salomão. Na sua fartura, ele desobedece a Deus. Já estava desobedecendo aqui o que diz Deuteronômio capítulo 17. E ele continua na sua desobediência a Deus e em sua desobediência, eventualmente vem a sua queda. A sua queda. Um dos maiores reis, o homem considerado até hoje o homem mais rico do mundo. Não houve ninguém desde Salomão mais rico do que ele. Mas teve uma queda fatal, porque a sua riqueza acabou afetando o seu coração e trazendo ele a uma queda. Esqueceu da lei do Senhor, dos mandamentos do Senhor e da sua dependência no Senhor. Queridos, eu quero aplicar isso às nossas vidas rapidamente. Muitas vezes nas nossas vidas, e nós temos falado sobre isso nessa série de mensagens sobre o reino dos céus, nós somos incentivados e bombardeados a sempre querermos mais recurso e mais dinheiro, não é verdade? Se você é um ser humano normal que vive num país capitalista como o nosso, você é bombardeado e incentivado a ter um desejo cada vez maior de ter recursos cada vez maiores. Queridos, essa história de Salomão, ela nos ensina uma lição, que o nosso desejo não deve ser por mais
recursos, mas por mais de Deus. Que o meu desejo, o seu desejo não deve ser por ter mais riquezas, mas sim por ter mais de Deus. Afinal, foi Jesus que falou e nós vimos na nossa série como é difícil o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o nosso coração se perde com as riquezas. A nossa tendência, quando as coisas estão muito bem, é a gente começar a achar que a gente se basta. É a gente esquecer dos princípios e das promessas e da palavra de Deus e nós começarmos a buscar na nossa riqueza, a nossa satisfação, a nossa segurança, aquilo que a gente acha que precisa. Eu quero te incentivar hoje na sua vida a você decidir algumas coisas. A você não buscar mais riqueza, mas você buscar mais de Deus. E eu creio que com a sua busca de Deus, as bênçãos de Deus vêm. Mas muitas vezes nós buscamos a bênção e não o abençoador, e a gente usa as nossas bênçãos para financiar a nossa jornada para longe da presença de Deus. Eu já falei isso aqui no devocional no ano passado. Pastor Tommy Tenney, no seu livro, diz isso. Cuidado para não usar as bênçãos de Deus para financiar a sua jornada para longe da sua presença. Não sejamos assim. Vamos pedir a Deus que Deus nos dê cada vez mais obediência a Deus. Sabe por quê? Porque através da obediência a Deus as bênçãos vêm. Aquilo que Deus tem para você virá. A prosperidade, que é muito mais do que dinheiro, virá. Mas vamos lembrar hoje que o meu coração e o seu coração, ele é enganoso. Ele é enganoso. E se um grande homem como Salomão, um homem muito sábio, com sabedoria dada e comprovada por Deus, teve o seu coração desviado por recursos financeiros, quanto mais isso pode acontecer comigo e contigo. Então a minha oração para mim hoje e para você hoje é que Deus não nos dê primeiramente mais dinheiro, primeiramente mais recursos, não. Que Deus nos dê mais amor por Ele, mais sabedoria, mais inteligência. E se nós tivermos mais amor, mais sabedoria e mais inteligência, eu te garanto que com isso virá bênção e prosperidade, mas não que vem de um coração que está buscando a bênção, mas um coração que está firmado em Deus e por isso tem a capacidade de receber as bênçãos e de lidar com as bênçãos de forma que não nos desvie dos caminhos do Senhor. Amém? Que essa possa ser sua busca hoje, que essa possa ser a minha busca hoje. Um coração obediente, voltado para Deus, que ama a Deus acima de todas as coisas e que recebe de Deus aquilo de bom que Ele nos dá, porque Ele é um bom Deus. Mas que o nosso coração esteja buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça e que nós possamos deixar Ele acrescentar todas as outras coisas na medida e no momento que Ele achar melhor. Amém? Eu quero orar contigo hoje. Se você tem um pedido de oração, por favor, coloque aí no chat. Como eu falei anteriormente, eu não estou ao vivo contigo para poder orar especificamente pelo seu pedido, mas os seus irmãos estão aí contigo no chat, ao vivo, e eles podem sim orar por você. Então eu peço que você deixe aí o seu pedido de oração. Eu vou fazer uma oração geral por todos nós, mas os seus irmãos aí no chat, você que está assistindo aqui comigo, por favor, à medida que os pedidos vão entrando, mencione o nome da pessoa, mencione o pedido da pessoa diante de Deus e me ajude nessa manhã a nós orarmos uns pelos outros, ok? Vamos orar juntos? Senhor, nós começamos essa manhã hoje pedindo ao Senhor que o Senhor nos ajude com relação a essa lição do texto que nós lemos hoje. Reconhecemos, Deus, que o nosso coração também é enganoso. Se o de Salomão era, quanto mais o meu, Senhor, e eu peço hoje para mim e para os meus irmãos a tua ajuda, para que nós possamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e que o desejo maior do nosso coração seja o Senhor e a tua presença e a tua vontade,
mais do que qualquer outra coisa. Pai, eu oro hoje por cada pedido colocado nesse chat, cada pessoa que está assistindo agora, Pai, cada pessoa que vai estar assistindo mais tarde. Deus, peço sua bênção em nome de Jesus sobre cada vida, cada pessoa, cada realidade nesse momento. Pai, coloco cada um deles diante do Senhor. Peço que o Senhor nos abençoe nesse dia, que o Senhor esteja conosco nesse dia, que nós possamos viver a realidade da ressurreição de Jesus nesse dia, que o nosso coração seja inteiramente seu. É a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, que Deus abençoe seu dia. Amanhã te aguardo de volta para a continuação dessa história, no capítulo 11. Um ótimo dia cheio da presença de Deus e até amanhã, se Deus quiser. Até mais.